Boa noite, saudações a todos para mais uma quarta-feira de festa nesta casa, mais uma live diretamente daqui do Centro Espírita Fraternidade de Lavras, Minas Gerais, dando um abraço virtual em cada um e que as boas vibrações do mundo maior possam estar indo de encontro a cada um destes nossos amigos, desses irmãos que estão assistindo. E sempre lembrando e recordando de curtir, de compartilhar, para poder atingir a outros mais, para com que essa informação, este serviço que esta casa está exercendo nesta época, possa chegar a outras almas mais. Sempre incentivando, como sempre, toda semana, ainda mais agora, a realização do culto no lar, deste Evangelho com Jesus em nossa casa. Já tinha aqueles que pelo menos faziam uma vez por semana. Por que não aumentar essa quantidade, tendo essa disposição para mais de uma vez? A leitura edificante no lar, para com que essas vibrações não sirvam apenas para o nosso recinto, para a nossa família, mas com que possa ecoar a outros pontos mais deste nosso planeta Terra. Hoje nós teremos aqui a Lívia Luz com o tema Olhai os lírios no campo. Logo após a oração inicial, queremos passar a palavra a ela. E sempre, mais uma vez, agradecendo ao esforço de cada palestrante com que se colocou disponível a estar vindo nesta casa, a nos auxiliar, a estar fazendo a cada quarta-feira uma live, um tema diferente. Agradeço a todos vocês que estão divulgando o serviço desta casa. E assim que retornarmos, estaremos podendo novamente nos abraçarmos, cumprimentar e matar essa saudade deste encontro com o que aqui acontece. Vamos à nossa oração inicial. Jesus amigo, é o Mestre. Agradecidos estamos por essa oportunidade desta atividade nesta casa, por os recursos serem possíveis para estarmos realizando este mistério em Teu nome. Agradecemos aos benfeitores, agradecemos àqueles o que atendem a cada casa, a cada espírito em particular que está nos assistindo. E agradecemos a Maria, Mãe de Amor, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, pelo Teu maravilhoso trabalho, junto daqueles que mais compadecem, principalmente aos suicidas, e que leve a força, a esperança, a verdade do Espírito imortal àqueles que infelizmente pensam neste equívoco. Que os benfeitores possam estar iluminando o nosso planeta neste passo rumo à regeneração, auxiliando a cada nação que sofre não apenas com a pandemia, mas com todas as doenças emocionais, degenerativas, psíquicas, que está afetando de forma colateral a muitos. Que Jesus leve o Teu conhecimento, leve a Tua força, para assim termos o nosso soerguimento diante dessas dificuldades. E ilumine hoje, mais uma vez, a Lívia para o tema desta noite. E que esses lírios do campo, que o seu odor, o teu perfume possa ser sentido em cada residência. Que assim seja. Fica à vontade. Obrigada.
boa noite a todos que nos assistem, né? Hoje a gente está aqui no Centro Espírita Fraternidade de uma forma diferenciada, né? De uma forma virtual, porque é um momento delicado pelo qual passa a humanidade, né? A gente está vivenciando essa pandemia, essa provação a nível coletivo, e os cuidados devem ser tomados, né? A gente sabe disso, porque nada como a consciência tranquila de quem dá o máximo que pode nesse cuidado consigo e com o outro. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite e que todos possam vibrar nessa mesma energia que vem do Cristo, que vem do alto em nossa direção de uma forma muito intensa. Então, hoje nós vamos falar de um tema para a época que a gente vive, de grandes aflições, de grandes angústias, de medo, de incerteza, de vulnerabilidade, que muitas vezes a gente dá de cara com desamparo, né? A gente se sente desamparado muitas vezes na fase que a gente tem vivido, que nós estamos vivendo. Então, hoje nós selecionamos Olhai os lírios do campo como tema para a nossa reflexão da noite. E eu separei aqui a passagem que está em Mateus, versículo 6, tá? E fala o seguinte, a passagem de Jesus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Olha que interessante, já fazendo a correlação com os tempos que nós estamos vivendo. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que estás nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E aqui é interessante, né, gente? Porque essa passagem ela fala do que adianta a preocupação? A gente pode prolongar a vida só por se preocupar? E aí ele continua: e por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que você precisa de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, ele conclui nessa passagem: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Gente, quando eu li
essa passagem que está em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, eu fiquei tão reflexiva sobre os tempos que nós estamos vivendo e como que isso diz muito, porque muitas pessoas estão preocupadas, né, estão investigando se essa pandemia faz parte do mundo de transição, né, do período, de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas eu vejo poucos movimentos de preocupação no sentido de o que eu tenho feito pela minha própria regeneração. Muito mais do que saber quando vai vir o mundo de regeneração, muito mais do que saber se qual parte do momento de transição nós estamos, muito mais que isso. O que nós temos feito em nós para que a regeneração em nós aconteça. Então, quando a gente lê essa passagem, fica muito claro os obstáculos que nós travamos em nós mesmos para atingir o nosso burilamento íntimo, a nossa regeneração. Eu me lembro de um dia que eu estava muito triste, extremamente chateada, desalentada, e pensando, poxa vida, né? A gente trabalha, a gente se esforça, ainda passam tantas provações pela nossa vida, né? E essa era uma semana que eu tinha reunião mediúnica na minha casa espírita, na casa espírita que eu frequento. E aí logo no dia da reunião veio aquela angústia, né? Aquela tristeza, aquela falta de fé, né? Que às vezes nos acomete. E aí eu lembro de sentar na mesa mediúnica e de um espírito, um espírito amigo, um guia, manifestar através de um dos médiuns. E ele se dirigiu a mim, sem que ninguém da mesa mediúnica soubesse pelo problema que eu estava passando. E esse espírito amigo se dirigiu a mim e ele falou uma frase. Ele falou: Lívia, Deus primeiro. O primeiro amor é Deus. Deus primeiro. Deus no centro. Ele só falou isso para mim. E não foi preciso mais nada, mais nenhuma mensagem desse espírito amigo. Porque eu entendi que a minha preocupação daquele momento estava sendo eu mesma. A minha frustração, a minha decepção com a vida, eu estava mais uma vez agindo como uma criança mimada, querendo que a minha vida, eu escrevesse o roteiro, eu que desenhasse as páginas. E não é assim que funciona, porque é Deus primeiro, é Deus no centro. Quando a gente se coloca no centro, tem alguma coisa errada, a gente sofre. Tanto que Francisco de Assis, ele tem uma frase muito bacana. Francisco de Assis fala: onde falta a paz no seu coração, é porque isso ocupou o lugar de Deus. O que está tirando a sua paz, ocupou o lugar de Deus. Quando a gente ocupa esse lugar da turbulência, da aflição, da angústia com Deus, com a confiança nele, principalmente com o serviço para Ele, tudo muda. A gente perde angústia, aflição, falta de fé, tudo se transforma, né? Por isso que no final dessa passagem, né, Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas materiais, vestes, comida, o que de beber, vos serão acrescentadas. E o que é esse buscar o reino de Deus, né? Quando ele fala: olhai os lírios do campo, que são ervas, né? Que são do campo, que amanhã vão ser queimadas, que hoje existem e amanhã serão queimadas, e elas recebem tudo o que precisam. Os pássaros do céu que recebem tudo o que precisam para sobreviver. Que dirá de nós? Que dirá de nós? Nós também receberemos tudo o que for necessário para a gente executar a nossa missão, desde que primeiro venha o reino de Deus. Nessa linha de raciocínio, dessa passagem que é belíssima,
eu separei mais uma vez, porque é um livro maravilhoso, esse livro, Boa Nova. Eu separei uma parte nele, que está no capítulo 5, para a gente conversar um pouquinho sobre ela, para a gente entender o que é buscar esse reino de Deus, né? O capítulo 5 do livro Boa Nova, ele chama Os Discípulos, né? A parte que eu quero ler para vocês é um convite. Só um minutinho, gente, vou achar aqui. Perdão. É porque os discípulos é outra parte que eu quero ler, tá, gente? É o capítulo 4, que chama A Família Zebedeu, tá? Capítulo 4 do livro Boa Nova. E aí, gente, eu queria falar para vocês da parte que eu separei aqui, de um diálogo entre Jesus e Zebedeu. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra, defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Então Jesus, ele estava começando a escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, né? E aí ele encontrou os filhos de Zebedeu. E ele fala: filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Gente, olha a pergunta que Jesus faz para os seus primeiros discípulos a serem escolhidos. Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Essa foi a reação de Tiago e de João quando Jesus lançou a pergunta: desejais participar das alegrias da Boa Nova? Será que Jesus nos pergunta isso durante a nossa vida em algum momento? Eu tenho para mim que Ele nos pergunta todos os dias: meus queridos, quereis participar das alegrias da Boa Nova? O que nós temos respondido? Porque João e Tiago, na mesma hora, eles responderam: mestre, mestre, de maneira feliz, né? Eles se empolgaram. E aí, a mãe de Tiago e de João, conhecendo o mestre, os filhos relatando que se tratava do Messias, pediu um favor para o mestre: que Tiago e João se sentassem no grande momento, um à esquerda e outro à direita do Senhor. E aí Jesus responde: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E é interessante porque às vezes a gente busca posições, né? A gente quer posições no reino de Deus. A gente quer se sentar à direita ou à esquerda do mestre. A gente quer ser reconhecido, né? Nas tarefas que a gente executa. A gente quer recompensas para servir. E aí Jesus, respondendo à mãe de João e de Tiago, ela fala: calma. Ele fala: calma, antes de tudo é preciso saber se eles irão querer beber do meu cálice. Porque não adianta a gente esperar. Veste, voltando para a passagem dos lírios do campo, né? Veste, o que de beber, o que de comer, se primeiro o reino de Deus não for buscado. Ou seja, se primeiro a gente não tomar do cálice do Cristo, que nem sempre vem com satisfação aos olhos do mundo, mas sim de renúncia, de abdicação, da gente não aparecer, da gente não brilhar para o mundo, mas brilhar de uma maneira interior, né? E Jesus, né, foi conversar com Zebedeu, o pai de João e de Tiago. E olha o que Jesus, na conversa com Zebedeu, né, com o pai de João e Tiago, se apresentando, olha o que Jesus fala. Eu queria que a gente prestasse muita atenção
nessa fala de Jesus para Zebedeu, quando ele vai escolher os discípulos, que ele fala assim: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade e de uma resignação que é vício do sentimento. Olha que profundo as falas de Jesus para Zebedeu. O reino de Deus não é uma paz que a gente entende como ociosidade. A gente confunde as coisas. A gente acha que para estar em paz, a gente não vai passar por pandemia. Por exemplo, a gente não precisa passar por uma pandemia. E a paz indicada por Jesus não é essa, não é ócio, não é não ter problemas, não é ter dificuldades. A paz, ela é um estado interior e vem principalmente da consciência tranquila, de quem faz tudo o que pode pelo seu irmão. Essa é a verdadeira paz de consciência. Mais do que isso, que entende que o sofrimento, que a dor, que os problemas são instrumentos valiosos para que a gente se depure. Nós somos espíritos milenares que viemos reencarnando já há muito tempo, cheios de débito, cheios de dívida, e que precisamos da bondade de Deus, que nos envia turbulências, doenças, desastres naturais, para que a gente aprenda de uma vez por todas o que é amar. Então, como está a nossa confiança em Deus? Olhai os lírios do campo. E Jesus continua: trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Olha que bonito. Ele continua: eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E, como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu: olha a fala de Jesus para Zebedeu, pai de João e de Tiago, se não serve exatamente para o momento que a gente está vivendo agora. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. De que adianta ser poderoso no mundo e morrer em seu palácio sem paz de consciência? E ele continua: há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Gente, quando nós pegamos as obras psicografadas por Chico Xavier, os romances de Emmanuel, e a gente vê os mártires do cristianismo, como que a gente vê o desencarne desses seres? A gente vê desencarnes muito tranquilos. Muitas vezes eles não sentem a dor da chibata, o fogo que queima. Eles não veem o bicho que se alimentou deles, no caso de Lívia, de há 2000 anos, nos circos romanos. Ela não sentiu o animal a devorando, né? Por quê? Porque muitas vezes morreram humilhados pelo mundo, mas exaltados para o Cristo. Eles colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. E é isso que Jesus está falando aqui, né? E aí ele continua: outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro.
nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate por muito amar os seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Gente, em uma das lives que eu dei com o tema de saúde mental, em época de pandemia, eu citei um texto do Freud, Mal-Estar na Civilização, que ele fala que a única maneira da gente conseguir lidar com a incerteza que a cultura nos remete é pelo trabalho. Engraçado que eu pego o texto de Jesus, psicografia do Chico Xavier do Espírito Humberto de Campos, e ele fala, ele retrata a fala de Jesus falando isso para Zebedeu. O homem de Deus, o homem de bem, ele trabalha de forma perseverante pelo bem. Interessante que o trabalho sempre nos ronda de uma forma ou outra. E aí algumas pessoas podem estar assistindo nesse momento e pensando: poxa, mas na quarentena, em tempos de isolamento, eu não estou trabalhando. Meu trabalho diminuiu muito, eu sou autônomo, ou então me suspenderam na minha empresa, ou então fui mandado embora, ou um estudante que não está podendo ir à universidade, mudou-se todo o panorama de aulas, agora são aulas virtuais em algumas universidades, mudou a configuração de trabalho, né? E vocês podem estar se perguntando nesse momento, mas como trabalhar? Só que o trabalho do Cristo, essa é uma outra proposta de trabalho, que ela é encontrada através, sim, do trabalho material, que é um instrumento, né? Mas que é feito principalmente no mundo íntimo. É um trabalho constante de autoaperfeiçoamento. Em uma das mensagens que nós também recebemos em uma das reuniões mediúnicas que eu participo, um espírito uma vez deu uma mensagem, um espírito muito querido, e ele falava que para nós seria necessário, ele falou isso ano passado, foi uma reunião do ano passado, 2019, ele falou que nós passaríamos tempos difíceis e que 2 palavras nós precisávamos nos lembrar para dar conta desse momento. As 2 palavras que ele nos disse no dia da reunião, para que nós espalhássemos, através do Evangelho, da Boa Nova, eram resistência e paciência. Talvez o trabalho nesse momento seja muito mais do que o material. Talvez o trabalho neste momento seja o da persistência e da paciência. Não importa a dificuldade que nós estejamos enfrentando nos nossos relacionamentos amorosos, com os nossos filhos, com os nossos pais, no trabalho, em relação a dinheiro, não importa, saúde. O que importa é nos mantermos trabalhando pelo reino de Deus. Cada um vai achar a sua maneira de trabalhar. Uns através de leituras edificantes e logo após preces para a emanação de energia para o planeta Terra, para o plano espiritual, para as tendas espirituais que estão distribuídas pelo planeta Terra para prestar socorro aos que estão desencarnando com o coronavírus. Cada um vai achar a sua maneira de trabalhar. Outros aproveitando o tempo que aparentemente traz ociosidade, o tempo vazio, e transformando-o de alguma maneira em tempo produtivo. Porque o que essa pandemia está nos mostrando de mais interessante? Nós resumíamos o nosso tempo à produtividade, ao consumo, à correria, a não ter tempo. Ou seja, a bares à noite, a saídas, a festas, ou seja, a tudo que é material. E aí a gente pega a passagem do olhar os lírios do campo e Jesus está lá no final da passagem falando:
buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o que a gente tem feito ao longo do tempo? A gente tem buscado primeiro as coisas para depois pensar no reino de Deus. Isso quando a gente pensa no reino de Deus. Então, o que aconteceu com a gente? Está sendo tirado. Está sendo tirado a oportunidade, muitas vezes, do trabalho material, através da pandemia. Está sendo nos tirado o contato físico, que está sendo sofrido para a gente. O abraço, o beijo. Está sendo tirado para nós o sentir a energia corporal do outro, que é tão importante, através do abraço, que pesquisas da psicologia já nos mostraram que o abraço é curativo. É curativo. Então, foi nos tirado o ar, de alguma maneira, porque estamos usando máscaras. Foi nos tirado o ar. Foi nos tirado a liberdade de ir e vir, de forma prática. Porque a gente tem buscado primeiro as coisas do mundo para depois pensar no reino de Deus. Talvez seja uma maneira de Deus nos mostrar: buscai primeiro o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Senão nós vamos tirar mesmo de nós, porque a gente não sabe aproveitar. E continuando nas reflexões aqui, gente, Jesus, ainda em conversa com Zebedeu, ele fala: quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Aqui ele fala do que é mais importante, porque Zebedeu pergunta para ele. Zebedeu afirma para ele: Senhor, vamos trabalhar contigo sim, aumentaremos muito o número de vossos seguidores. E aí Jesus dá essa resposta para ele, né? Que às vezes vale mais um simples homem que salva uma barca cheia de pescadores do que uma multidão que se congrega para entronizar a tirania, ou seja, uma multidão que só causa discórdia. Gente, vale mais a qualidade do que a quantidade no trabalho do reino para Deus, de Deus, né? E aí Jesus replica: não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Gente, olha que lindo que Jesus fala para Zebedeu agora. Ele fala: estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Eu vou repetir a frase, tamanha profundidade. Estaremos juntos, Zebedeu, na tempestade, porque aí a sua voz, ou seja, a voz de Deus, se manifesta com mais retumbância nessa tempestade que nós estamos vivendo no planeta, nos tempos atuais, que todos estamos muito necessitados. Jesus fala que quando ele fala com Zebedeu, ele está falando com todos nós, e ele fala: estamos juntos na tempestade, porque é nesse momento que a voz de Deus se ouve com mais profundidade. Nós temos ouvido a voz de Deus? Nós temos ouvido o chamado do Cristo para que caminhemos com Ele, para que busquemos primeiro o reino dEle? Nós temos buscado? O que a gente tem buscado? E Jesus continua: alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota. Transitórios, eu ressalvo, transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Então a gente precisa ouvir, é preciso calar a nossa voz para que o Cristo possa falar.
Porque se a gente não calar essa voz de medo, de pânico, de preocupação com o que é passageiro, a gente não ouve o que é eterno, que é a voz de Deus, e que ela tem muito a nos dizer. Eu queria ressaltar o chamado, né? Continuando nessa linha de raciocínio, quando Cristo encontrou Levi, o cobrador de impostos, né? E aí o Cristo vai convidar Levi a ser um discípulo dele, um apóstolo dele, né? E olha que bonita essa passagem. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar aqui. Eu perdi no livro, então eu vou falar sem ler. Jesus, ele estava em busca dos seus apóstolos, dos seus, né, quem iria trabalhar com ele, e ele encontra o cobrador de impostos, né, que seria Mateus, futuramente, no Evangelho. E aí ele fala: ei, cobrador, gostaria de convidá-lo a ser meu discípulo. Venha comigo, venha me seguir. E aí ele pensa: mestre, mas sou apenas cobrador de impostos, né? Sou um cobrador de impostos, como se fosse péssimo, né? O que ele fazia. E realmente, né? Explorava o povo. E ele ficou: não é possível que o mestre está falando comigo, né? Que Jesus está falando comigo para segui-lo, para ser um apóstolo seu, né? E aí Jesus fala: deixe de ser cobrador dos impostos e venha recrutar pessoas para o reino de Deus, um pescador de homens, né? Gente, na mesma hora, né, ele deixa tudo e segue o Cristo. E muitas vezes esse Cristo chega até nós nos fazendo convite através de parentes difíceis, através de um trabalho na seara espírita, na casa espírita, uma evangelização, uma campanha do quilo. Ou às vezes o convite chega através de uma doença, para que a gente reflita, de uma pandemia. Qual tem sido a nossa resposta para o Cristo? A gente tem ido de antemão segui-lo? A gente larga tudo e vai até ele? Ou a gente tem sido resistência e fala: eu não, eu sou apenas um cobrador de impostos. Quer dizer, eu, tão endividado, tão pequenino, eu não dou conta, né? Nós precisamos repensar qual tem sido a nossa postura no chamado do Cristo na nossa vida, né? Para a gente melhorar as nossas relações pessoais, para a gente melhorar a nossa convivência, para a gente se melhorar, né? A gente precisa repensar como tem sido isso, como tem sido essas relações, né? E aí, gente, eu queria falar, continuando aqui nesse livro, de uma fala de Jesus, né? Quando ele reúne esses discípulos, que serve muito de material pedagógico para a gente estudar na doutrina e para a gente pensar como que a gente tem agido. E ele fala para os discípulos todos reunidos, quando ele acaba de escolher: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões inúteis, à moda dos samaritanos, nas contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor.
Reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis supérfluos, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia que se encontre, buscai saber quem deseja aí os bens dos céus, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retirei. Alguns perguntam se o mundo de regeneração já começou. Sim, o mundo de regeneração já começou, e não é de agora. Vem reencarnando no planeta Terra muitos espíritos missionários para mudar a estrutura do planeta já há alguns anos. E estão reformulando mesmo filosofias, ideologias, política, por mais que não pareça, porque estamos muito conturbados quando o assunto é política, mas há sim uma reestruturação sendo preparada sabiamente pela espiritualidade superior. Então esses espíritos missionários, eles vêm reencarnando na educação, em vários cargos da sociedade, religiosos, né? Que foi o caso do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Eles vêm reformulando a vibração da Terra para que nós sejamos capazes de entender o novo mundo que já vem chegando há algum tempo, o mundo de regeneração, né? Nós estamos sendo preparados para isso. Divaldo Franco falou em uma de suas palestras mais recentes que depois da pandemia nós estaremos mais preparados para receber esse mundo de regeneração. Nós precisamos nos lembrar de que nada, absolutamente nada é injusto, que nada nos acontece sem que estejamos precisando. Nós precisamos nos lembrar que enfermidade é bálsamo divino para que entendamos as nossas reais necessidades de limpeza de espírito, tanto as doenças a nível psíquico como as doenças a nível físico. E mais do que nunca, crer é diferente de confiar. Acreditar é muito fácil, qualquer um acredita. Eis o momento de confiar, que vai muito além de só acreditar. Confiar que nada acontece sem as mãos magnânimas de Deus. Olhai os lírios do campo. Tudo que nós precisamos para seguir em frente, para conseguir superar nossos medos, nossas tristezas mais profundas, já está em nós. É nos ofertado o tempo inteiro. Tudo que a gente busca e não encontra está fora de Deus. Tudo que a gente busca e não encontra é material. Chega de buscar o material. A matéria é recurso, é material pedagógico. Mudando de série, mudam-se os materiais, sem apego. Apenas o que fica é a aprendizagem. O que temos aprendido, né? O que estamos aprendendo, o que temos buscado. Primeiro, o reino de Deus, e o resto nos será acrescentado. Que essa mensagem do olhar os lírios do campo fique profundamente nos tocando durante esses tempos difíceis. Que se a gente não buscar primeiro o que é essencial de verdade,
nós nos sentiremos sempre vazios e desesperados. Não há por que se desesperar. Quem está no controle deste navio é Deus. Uma boa noite a todos. É isso aí, minha gente. Mais um dia de festa, de tema para nos poder fortalecer em nossas casas. Olhai os lírios do campo. Já é sabido há muito tempo que a melhor vacina, o melhor remédio para qualquer enfermidade é quando se busca as coisas do reino dos céus, do verdadeiro mundo, do mundo espiritual. Se fortalece o espírito, consequentemente o corpo, quando se é encarnado. Que sirva para estarmos a nos incentivar a buscar ainda mais e a buscar mais informações, mais conhecimento para nos fortalecer diante das grandes ferramentas do Espiritismo. Agradeço a cada um que participou conosco nessa live, compartilhando, curtindo. E estaremos aqui na próxima semana com mais um tema. Convido a Lívia Luz para fazer a oração final e até a próxima com as bênçãos de Deus. Vamos então silenciar os nossos corações e as nossas mentes, sentindo a presença da espiritualidade amiga e querida, que nos acaricia a alma, que cuida de nós com o zelo de uma mãe caridosa, carinhosa, que quer que tenhamos a verdadeira paz. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradeçamos a Ele a oportunidade de estarmos imersos nas energias redentoras do Teu Evangelho, da alegria da Tua boa nova, de poder sermos curados internamente por essas energias balsâmicas. Gratidão, Senhor, pela doutrina espírita, que tanto nos dá respostas, que nos acalenta. Gratidão, Senhor, pela família que nos foi ofertada na atual reencarnação, porque esta família que tenho é a família necessária para progredir, para aprender a amar, para aprender a perdoar. Gratos somos, Senhor, pelo contato com a nossa profissão, com o nosso trabalho material, que seja cuidar do lar dos filhos, que seja o trabalho fora de casa. Gratidão, Senhor, pelo trabalho. Gratidão também quando este trabalho falta, nos ensinando a importância da paciência e da persistência, Senhor, com os Teus ensinamentos tão edificantes. Gratidão, Senhor, pela vida. Tantos espíritos em fila, pedindo uma chance para reencarnarem, e nós aqui nos encontramos, vivendo mais essa experiência terrena, imersos em corpos materiais, mas sabendo, Senhor, que quando este corpo físico morre, nós não morremos, a vida continua triunfante e bela,
os afetos que mais amamos e que já partiram deste plano não foram tirados de nós. Eles se encontram apenas em outro plano, com outra energia que não a física, mas ligados a nós pelos laços de amor, de afeto e de carinho que construímos em nossas tantas vidas, em tantas caminhadas. Ó Senhor, que possamos lembrar de Tuas palavras. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Que possamos, Senhor, buscar a verdadeira paz, que só se encontra aceitando o apostolado, que é seguir-te verdadeiramente, de coração, sem querer títulos de nobreza para isso, sem querer recompensa e sem que precisamos ser vistos no nosso trabalho íntimo. É um trabalho silencioso o de seguir-te, Senhor, de renúncia. É um trabalho de abdicação. É um trabalho, Senhor, de pregar o Evangelho, como diz Francisco de Assis, e, se for necessário, usar palavras. E nessas energias de amor, de cura que estamos recebendo, de paz, nós, Senhor, pedimos que essa energia se estenda a todos os moradores de rua, a todas as pessoas que se encontram em leitos de hospital, aos que perderam almas queridas recentemente e que se sentem perdidos na dor do luto. Pedimos pelas crianças órfãs, Senhor. Pedimos por todos aqueles que sofrem, que essa paz que nós estamos sentindo, todos eles possam sentir hoje e sempre mais. E que, como diria Madre Teresa de Calcutá, que não permitemos que ninguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que assim seja. Graças a Deus.